Parábolas do Senhor Jesus Cristo, hoje com o tema A Parábola do Semeador. A parábola do semeador é uma das parábolas de Jesus registradas nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. O significado da parábola do semeador fala sobre como o evangelho é recebido em diferentes aspectos. Essa é uma parábola que o próprio Senhor Jesus explicou claramente seu significado. Mateus, capítulo 13, versículos 18 a 23, Marcos, capítulo 4, versículos 13 a 20 e Lucas, capítulo 8, versículos 11 a 15. Na parábola do semeador, Jesus falou sobre um homem que saiu a semear. Enquanto o homem semeava, uma parte das sementes caiu ao pé do caminho. Então vieram as aves e comeram as sementes que caíram. Outra parte das sementes caiu em meio às pedras, onde não havia terra suficiente. Essas sementes logo germinaram, mas foram queimadas rapidamente pelo sol, porque não tinha raízes. Outra parte das sementes acabou caindo entre espinhos. Os espinhos cresceram e acabaram sufocando as sementes que tinham caído ali. Finalmente, outra parte das sementes caiu em boa terra. Essas sementes germinaram, cresceram e deram fruto. Um a 100, outro a 60 e outro a 30. Jesus termina a parábola do semeador com a conhecida exortação: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus contou a parábola do semeador quando discursou para uma grande multidão à beira-mar. Ele entrou num barco e a multidão ficou em pé na praia, escutando suas palavras. Naquele dia, Jesus ensinou muitas coisas acerca do reino dos céus através de parábolas. Na narrativa da parábola do semeador, é possível perceber claramente a forma com que Jesus aplicou elementos do cotidiano das pessoas que ouviam suas palavras. A figura do semeador que saiu a semear realmente era muito familiar. O semeador semeava as sementes com a própria mão e, inevitavelmente, algumas sementes acabavam caindo pelos pequenos caminhos que cortavam os campos. Essas trilhas não eram alcançadas pelo arado e os agricultores utilizavam-nas para percorrerem a plantação. O solo desses caminhos era duro e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimentos para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras. Essa era uma característica típica da Palestina. Havia muito solo rochoso que acabava ficando muito próximo do terreno de cultivo. As sementes que caíam nessa parte do solo logo brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes acabavam definhando no sol. Por vezes, algumas raízes de espinhos também tomavam parte do terreno de uma plantação. Essas ervas daninhas acabavam sufocando parte das sementes. As sementes que caíam em solo fértil germinavam e produziam bons resultados. O próprio Senhor, o Senhor Jesus, explicou o significado da parábola do semeador.
Apesar de ele ter contado a parábola à multidão, ele explicou seu significado apenas aos seus discípulos. Jesus explicou que quando alguém ouve a mensagem do reino, mas não entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração, tal como as aves comem as sementes que caem pelo caminho. Já o solo rochoso, no qual algumas sementes caíram, representa aquela pessoa que, ao ouvir a mensagem, rapidamente e impulsivamente a recebe com alegria. Mas pela falta de raiz, isso dura pouco tempo, logo que surge a aflição ou a perseguição por causa da mensagem. Essa pessoa se ofende e a abandona. Há também aquelas pessoas que ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a mensagem, tornando-a infrutífera. Esse é aquele que foi semeado entre os espinhos. Contudo, o exemplo da semente que foi semeada em bom solo representa aquele que ouve e atende à mensagem. Esse dá fruto, produzindo em um caso a 100, noutro a 60 e noutro a 30. Aqui já há uma clara indicação do significado de 3 elementos dessa parábola. Primeiro, a semente da parábola do semeador é uma representação da palavra de Deus. Segundo, o semeador é uma figura do próprio Cristo e, consequentemente, de todo aquele que se ocupa do serviço de proclamar o Evangelho. Terceiro, o solo citado na parábola do semeador, cada qual com sua particularidade, é uma indicação do coração humano. A parábola do semeador traz lições muito importantes derivadas de seu significado principal. Aqui vamos destacar 3 delas. Em primeiro lugar, a parábola do semeador ensina que a semente do Evangelho alcança diferentes solos e apresenta resultados distintos em cada um deles. A maioria das pessoas, por diversos motivos, não recebe as boas novas para a salvação. Algumas pessoas possuem um coração insensível que não responde positivamente ao convite do Evangelho. Essas pessoas nem mesmo refletem na mensagem anunciada. Outros possuem um coração impulsivo que, no calor da emoção, acaba recebendo superficialmente a mensagem. Uma vez que a emoção passa, essas pessoas voltam à sua antiga vida de pecado. Outras pessoas possuem um coração muito ocupado com as coisas desta vida, ludibriados com desejos terrenos e ilusões de riquezas. Essas pessoas desprezam o verdadeiro tesouro que poderiam encontrar. Mas, finalmente, há aquelas pessoas que possuem um coração bem preparado, um coração que responde positivamente à palavra de Deus. Consequentemente, em segundo lugar, é inegável que essa parábola destaca, entre outras coisas, a responsabilidade humana. A responsabilidade pelo resultado da germinação da semente é colocada na condição do solo. Na Bíblia Sagrada, a soberania de Deus jamais é vista como um problema, a responsabilidade humana. Na verdade, a parábola do semeador trata essa questão com muita naturalidade. Enquanto a responsabilidade humana
é enfatizada na forma com que cada pessoa responde à mensagem do Evangelho. A soberania de Deus é enfatizada na verdade de que o bom solo que recebe apropriadamente a semente é aquela que primeiro foi preparado. O coração que recebe eficazmente a semente do Evangelho não é comparado ao solo duro dos caminhos que cortavam os campos. Não é comparado ao solo rochoso. Também não é comparado ao solo infestado de raízes espinhosas. O coração cujo Evangelho cria raízes é comparado ao bom solo. Obviamente, o bom solo de uma plantação é aquele devidamente arado e tratado para receber a semente. Nesse ponto, é possível dizer que a parábola do semeador aponta para a obra do Espírito Santo. É ele que prepara e regenera o coração do homem, tornando-o boa terra para a semente do Evangelho. Ele é quem aplica a obra redentora de Cristo no pecador. Em terceiro lugar, a parábola do semeador mostra que a frutificação é uma marca do verdadeiro cristão. Todo genuíno discípulo de Jesus Cristo necessariamente irá frutificar para a glória de Deus. O próprio Jesus fala claramente disso na alegoria da videira e os ramos. João capítulo 15. Todavia, o grau de frutificação não é igual para todos. Uns produzem 100 por 1, outros 60 e outro 30. Parábola do semeador. Ensinamentos do Senhor Jesus segundo a sua palavra. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho.